Boa noite para todos. Vamos para um novo estudo de hoje do livro Cristianismo Simplificado, Dr. Augusto Nicodemos, Respostas Diretas a Dúvidas Comuns. E é um privilégio da Igreja Presbiteriana de São Bernardo do Campo, a Quinta Igreja, e a todos que acompanham a nossa publicação hoje no YouTube, a Quinta Igreja Presbiteriana de São Bernardo do Campo. E temos como capítulo Apologética, que é a defesa da fé cristã, e hoje o subtema, Como devo enxergar a Igreja Católica Apostólica Romana? E o texto base desse estudo bíblico é a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 15. 1 Timóteo 3, verso 15. Para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então, ele já dá uma descrição ao apóstolo Paulo, que estava preso, aguardando a sua soltura, e falando e recomendando e ordenando também ao jovem pastor chamado Timóteo de alguns procedimentos na casa de Deus. Então, é um lugar onde Deus manifesta a sua presença, a sua glória, a sua vontade, os seus decretos. Ele é conhecido e é a igreja, a assembleia, os chamados para fora, chamados do mundo para a santidade, para a consagração e para o evangelismo. E essa igreja é do Deus vivo, ela é coluna e ela é baluarte da verdade. Então já temos algumas descrições, o que é igreja. E hoje analisando, ou até fazendo algumas descrições sobre a Igreja Católica Apostólica Romana, que alguns usam a sigla ICAR. Eu praticamente não uso essa sigla ICAR, mas respeitamos quem usa a sigla ICAR. Eu falo Igreja Católica. Então, o Brasil está dividido entre católicos e protestantes. É um país de predominância cristão. Católicos, as paróquias, dioceses, as suas subdivisões, apesar que não são tão subdivididos ou divididos como os protestantes. Temos os protestantes batistas, presbiterianos, congregacionais, e temos aqueles que são chamados também protestantes, os Testemunhos de Jeová, os Mórmons, Adventistas, Congregação Cristã, e está na divisão de protestantes. Mas falemos hoje sobre a Igreja Católica Apostólica Romana e um pouquinho de fundo histórico. Por que devemos enxergar a Igreja Católica Apostólica Romana? Como devemos enxergar? A primeira razão é a história, uma razão histórica. A Reforma Protestante do século XVI. Então, os evangélicos, que somos nós viemos da Igreja Católica Apostólica Romana. Praticamente, os protestantes fizeram uma tentativa de mudar uma série de práticas e doutrinas da Idade Média e que não estavam de acordo com a palavra de Deus. O movimento da Reforma ganhou muito peso, recebendo a adesão de autoridades, de reis, príncipes e governadores que aderiram ao movimento protestante. Alguns dizem, foi um movimento econômico, um foi um movimento religioso, uns dizem foi um movimento ideológico. Na verdade, ele é um movimento muito amplo de características, não somente econômicas, mas ideológicas, religiosas, até filosófica, que impactaram o mundo na época e faz um impacto até hoje, quando a gente fala assim, o país é protestante, é diferente do país católico. Então, vamos enxergar assim, o movimento da Reforma trouxe vários impactos até hoje. Então, os protestantes vieram da Igreja Católica, e várias críticas continuam ainda sendo feitas contra os católicos que não aceitaram a proposta da reforma,
até hoje. Um tempo depois da Reforma Protestante, a Igreja Católica Apostólica Romana fizeram uma contra-reforma. Além das navegações promovidas pelos espanhóis e portugueses para avançarem ainda mais em países que a reforma não tinha chegado, tem ainda também o Concílio de Trento, que foi o quê? Uma reafirmação do que eles acreditavam. Então eles não mudaram nada naquela época. Eles incluíram livros apócrifos, eles patrocinaram viagens, colocaram até, alguns dizem, né, colocaram uma divisão entre Novo Mundo e Velho Mundo. Novo Mundo deveria ser colonizado por espanhóis e portugueses, e ali era anunciado que tinha um paraíso escondido. Então até isso, essa contra-reforma enganou os espanhóis e portugueses. As navegações, com esse intuito de conhecer o Novo Mundo e implantar cada vez mais a bandeira católica, chegou no Brasil, chegou na América. E no Brasil, muito conhecido na história, em 1500, já chegaram também desbravadores portugueses, padres e missionários, e fizeram um eficiente trabalho, não digo bom trabalho. O eficiente trabalho, montaram escolas, catequeses e trabalhos sociais. Então eles transformavam um índio, que era um aspirante a pajé, e fazia ali o catequismo, e ensinavam a esse índio, a esse nativo, o catolicismo. Mas avançando um pouco mais nessa questão, por que nós criticamos e não aceitamos a Igreja Católica, eles fizeram algo muito interessante e muito marcante. Em 1550, chegaram alguns protestantes, chamados huguenotes, que eram protestantes franceses, enviados por João Calvino para estabelecer ou disseminar o protestantismo, a ideia do protestantismo, né? A escritura sendo conhecida pelo nativo, ensinada pelo próprio linguajar, a própria língua para o nativo, no caso os índios. Mas esses huguenotes foram mortos pelo Nicolas Durand de Villegagnon. Então boa parte desses homens foram mortos lá na Guanabara, e alguns deles até foram devolvidos para a Europa. Posteriormente, também no viés político e econômico e também ideológico, vieram também os holandeses, também chamado de invasão holandesa. Lá mais para frente, esses protestantes ficaram 20 anos evangelizando índios, pregaram o evangelho, mas depois foram expulsos, e o trabalho de lá foi varrido pelo Padre Vieira. O Padre Vieira não deixou nada de protestantismo nessas cidades, principalmente no Nordeste, que nós afirmamos que foi no Pernambuco. Então tem até aquela cidade chamada Olinda. Então esse trabalho dos católicos insistentemente no Brasil ficou predominante. Por quê? Eles não mudaram em nada. Não mudaram em nada, em coisa alguma. A sua disseminação do catolicismo. Muitos tentaram, dentro da Igreja Católica, fazer alguma coisa, e foi o fato do primeiro pastor protestante, que é José Manuel da Conceição, foi chamado padre protestante. Desde quando ele foi evangelizado, aos seus 40 anos, ele tentou fazer uma reforma dentro da Igreja Católica no Brasil, mas não foi bem sucedido. Algumas coisas que nos chamam a atenção nos aspectos da Igreja Católica que nós não concordamos. Primeiro, a veneração de imagens. 2. O culto à Virgem Maria. 3. A mediação dos santos. 4.
a doutrina do purgatório. 5. A tradição oral da igreja, no mesmo nível de autoridade ou talvez acima do que a própria Escritura. 6. A infabilidade papal e a afirmação dele como chefe dos cristãos, o chefe da cristandade e representante de Jesus Cristo neste mundo. Os 7 sacramentos e a ideia ainda e a afirmação dos livros apócrifos e um pouco mais ainda a salvação por obras, atuando de forma sinergística com a obra de Cristo. Então, a salvação não é monérgica, a atuação de Deus somente pela salvação em Jesus Cristo, mas o católico trabalha junto nas boas obras para angariar o céu. Como a igreja católica deve ser vista? Como uma igreja que está totalmente fora dos aspectos que nós falamos aqui, uma igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade, porque ela ensina mentiras. E ela, se tem a verdade, ela não passa para os seus seguidores. Elas devem renunciar e abrir mão das suas imagens, renunciar à ideia de que a salvação está ligada à igreja e aos sacramentos, negar o pressuposto de que o padre pode perdoar pecados no confessionário, abandonar o dogma de que o pão e o vinho se transformam no corpo e no sangue de Cristo. Então esses são alguns pontos que a ICAR, Igreja Católica Apostólica Romana, precisa renunciar. Os evangélicos que têm a Bíblia e somente a Bíblia como único guia de fé e de prática, sentem-se impelidos, persuadidos pela Bíblia, a dizer aos católicos que essas práticas e crenças não estão de acordo com a palavra de Deus e, portanto, não podem constar do culto de uma igreja que se diz cristã. Obviamente, não justifica, como diz aqui o autor, que alguns evangélicos ofendam Maria, que foi uma serva de Deus, que foi uma mulher usada, xingando, chutando, vandalizando templos católicos, estátuas católicas, episódio que nós vimos pela televisão. Eu lembro que foi em 95 ou 96, que um intitulado bispo lá da Igreja Universal chutou ali uma imagem para mostrar que ela era desnecessária, que ela era falível. Não, isso não deve ser feito. A nossa discussão não é assim. Nós falamos no campo das ideias, no campo da filosofia e, acima de tudo, no campo dos textos bíblicos, o que a Bíblia descreve o que é uma igreja e o que a igreja não deve fazer. Primeiro mandamento nós já vemos. Nós lemos Êxodo 20, eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Então, o que nós mais vemos na Igreja Católica, imagem de escultura. E se ela não tem imagem de escultura, ela pode até desobedecer isso lá perante a tradição, ela segue os dogmas. Ela ainda está longe do livre exame da Bíblia, de você ler a Bíblia, de você ser como um protestante, de você examinar a Bíblia, você estar separado de um chefe de Estado, um chefe de um Estado religioso, que é o chefe do Vaticano, e ser livre de verdade, ser independente, separado disso. Não digo separado, independente da palavra de Deus, mas separado desses dogmas errôneos da Igreja Católica. Claro que isso não anula o nosso direito de defender nossa posição à palavra de Deus. A ICAR precisa se reformar nos pontos que foram apresentados pelos reformadores 500 anos atrás, que não estão de acordo com a palavra. Se for para discordar, que seja feito em termos bíblicos. Então, o servo Lutero colocou as suas teses, 95 teses, e vemos se a igreja
católica está ainda naqueles pontos. E devemos também, nós como protestantes, vigiar sempre se estamos ali não encaixando em pontos dos reformados. Precisamos também nos vigiar como protestantes e não fiscalizar o nosso culto, mas colocar sempre o culto em parâmetro com a Bíblia, o princípio regulador do culto. Irmãos, até o próximo estudo, vamos falar da infalibilidade papal. É bíblica? Que Deus te abençoe. Até a próxima reunião, se Deus quiser. Amém.